E aí pessoal, tudo bem? Dando sequência então a esse capítulo que fala de sistema reprodutor. Hoje o assunto aqui, reprodução sexuada. Nós vimos na aula passada a reprodução assexuada. Vimos que reprodução assexuada tem vantagens e tem também o quê? Desvantagens, né? As vantagens de uma reprodução assexuada é porque é um processo rápido, produz muitos descendentes. Se os organismos que dão origem, ele já tem ali uma perfeição, produz os seus descendentes também com a mesma perfeição. Então, se eu já sou perfeito, os meus descendentes vão nascer com aquela perfeição, né? Ou seja, tanto com qualidades, mas também com os defeitos, mantendo qualidades e mantendo defeitos. Mas a desvantagem da reprodução assexuada é o seguinte: se o ambiente mudar, certo? E um desse organismo morre, isso significa que se todos são iguais, pode ser o quê? O extermínio da espécie, por conta que todos são o quê? Idênticos, né? Todos são idênticos. E a reprodução sexuada, ela também tem vantagens e desvantagens. Qual seria a vantagem de uma reprodução sexuada? A grande vantagem, gente, é a questão da variabilidade genética. É o seguinte, né? Produzir descendentes com novidades. Porque se o ambiente muda e você tem uma variabilidade genética na população, isso é interessante. Se um morre, não significa que vai ser o extermínio da espécie. Então a grande vantagem da reprodução sexuada é a questão de ter a variabilidade genética. Anota isso por gentileza. Agora, se você perguntar, Giovanni, tem desvantagem? Eu vou dizer, tem desvantagem. E a desvantagem é o seguinte: vai precisar procurar um parceiro sexual. E buscar um parceiro sexual envolve gasto de energia, envolve tempo, certo? Envolve investimento. E isso, né, acaba sendo o quê? Uma desvantagem em relação à reprodução assexuada, certo? Vamos dar uma olhada aqui então em relação à reprodução sexuada, o que interessa a gente ficar ligado nesse assunto aí. Aqui você vai, né, precisar de uma base em relação a alguns conceitos. Então, quando eu falar para vocês gônadas, o que são gônadas? Gônadas, pensando, né, em relação aí à reprodução sexuada, eu tenho lá testículos, né, seria a gônada masculina, então tem testículos, e tem os ovários, né? Então os testículos seria uma gônada masculina e os ovários a gônada feminina. Os testículos produzem aí o gameta masculino, né, o espermatozoide, os ovários produzem o gameta feminino, que genericamente a gente chama de óvulo, né, ou ovócito 2. E tem, gente, um saiba mais aqui para vocês, porque tem uma glândula mista que eventualmente a gente pode encontrar em gastrópodes, que é chamada de ovotestes, né? Então eu trago como um saiba mais para vocês. A palavra ovotestes então significa o quê? Uma gônada mista, que tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Isso, né, visível aí em gastrópodes. Na sequência, importante, já que a gente vai falar de reprodução sexuada, uma reprodução sexuada é aquela que tem a participação de gametas, certo? De modo geral, tem a participação de gametas ou, no mínimo, a transferência ou troca de material genético, certo? Então, se você quiser anotar, isso é importante. Uma reprodução sexuada é uma reprodução que tem a participação de gametas ou, no mínimo, transferência ou troca de material genético, certo? Porque aqui tem variabilidade genética, né? Aqui você tem então o gameta masculino, que é o espermatozoide, certo? O espermatozoide ele tem aqui uma cabeça, essa cabeça ela é composta pelo acrossomo ou acrossoma, que é uma região onde fica aqui enzimas que serão importantes para que esse espermatozoide possa penetrar no óvulo, certo? Então, por exemplo, o óvulo tem uma camada aqui, ó, que é chamada de corona radiata. E a corona radiata, ela é rica em ácido hialurônico. Então precisa ter uma enzima aqui nessa região chamada acrossomo do espermatozoide, chamada, né, hialuronidase, que é uma enzima importante para poder penetrar essa camada ali da corona radiata, certo? Temos uma outra enzima aqui que é também importante, que é chamada de espermiolisina. A espermiolisina ela vai ser uma enzima importante para poder penetrar aqui, né, em relação à zona pelúcida, que é a próxima camada que nós temos aqui no gameta feminino. Então tem a corona radiata, que é rica em ácido hialurônico, aí tem aqui a zona pelúcida, que vai ser, né, penetrada ali, porque o espermatozoide tem uma outra enzima importante chamada espermiolisina. E aí vem uma região aqui, uma peça intermediária, que é onde ficam as mitocôndrias, certo? Lembrando que na espécie humana, né, o núcleo do espermatozoide, você vai encontrar aqui 23 cromossomos, no núcleo do óvulo também 23 cromossomos, quando fecunda,
forma lá o zigoto com 46 cromossomos, que é um número característico aí da nossa espécie, certo? E tem aqui uma cauda, né? Uma cauda, um flagelo que vai ser importante para a mobilidade desse espermatozoide. Então o gameta masculino, ele é móvel, enquanto o gameta feminino, ele não tem essa mobilidade, a mesma mobilidade, só que ele é muito maior do que o gameta masculino. Quer ver? Faça um teste para mim, por gentileza. Pega a sua caneta ou pega o seu lápis e só encosta no papel. Se você pegar a sua caneta ou o seu lápis só encostar no papel, vai fazer um pontinho de nada. Você consegue enxergar esse pontinho? O tamanho desse pontinho é o tamanho de um óvulo humano. Nossa, professor, o óvulo então é visível a olho nu? É visível a olho nu. Só que você não consegue ver detalhes, né? Mas ele é uma célula visível a olho nu, certo? Então você tem aqui o óvulo, genericamente a gente chama de óvulo, com também um núcleo que tem lá 23 cromossomos. E aqui, gente, uma imagem de microscopia eletrônica, você vê exatamente o momento que está acontecendo aqui a fusão dos dois núcleos. É uma imagem microscópica muito bonita, em que você vê aqui a fusão dos dois núcleos. Essa fusão de núcleos nós chamamos de anfimixia ou cariogamia. Então eu anotei aqui para vocês, ó, anfimixia ou cariogamia. Esse prefixo anfi quer dizer duplo. Mix vem de mistura, né? Ou seja, é o momento que está acontecendo a junção dos dois núcleos. Então, anfi quer dizer duplo, mixia vem de mix, né? Vem de mistura, vem de união, de junção. E cariogamia, professor, como que traduz? Cario quer dizer núcleo, gamia é relacionado à união dos núcleos, né? Dos gametas. Então, cariogamia, união dos gametas. Então, união de gametas forma zigoto, certo? Nesse momento, então, você visualiza aí a cariogamia ou a anfimixia, certo? Uma palavrinha importante que eventualmente pode aparecer nos exercícios e tem aluno que às vezes fala, professor, eu perdi a questão porque eu não lembrei o que era anfimixia. Então, toma cuidado com esse tipo de vocabulário, tá bom? Vamos adiante. Quando a gente vai classificar a reprodução sexuada, a gente começa assim, ó. A gente pode classificar ela como agâmica. O que é uma reprodução sexuada, professor? Agâmica. Agâmica, gente, é que não tem a participação de gametas. Lembra que eu comentei no início dessa aula? Uma reprodução sexuada é uma reprodução que tem a participação de gametas ou, no mínimo, transferência ou troca de material genético. Então a agâmica vai entrar nessa situação. Aqui não tem participação de gametas, mas aqui tem transferência ou troca de material genético. Isso é o que acontece, gente, um tipo de reprodução sexuada especial em bactérias, chamada de conjugação bacteriana. Então as bactérias, elas se reproduzem de forma assexuada, lá por cisparidade, bipartição, divisão binária, mas eventualmente elas também podem se reproduzir de forma sexuada. Ah, professor, então bactéria também faz sexo. Faz sexo, só que é um sexo especial, né? É uma reprodução sexuada especial que a gente classifica como agâmica. Veja que eu tenho uma bactéria doadora, uma bactéria receptora, e aqui não vai surgir um filho, não vai surgir um novo indivíduo. Então já começa assim, né? Não tem um filho. O que vai acontecer é o seguinte, gente. A bactéria que doa o seu material genético, ela, né, simplesmente doa. Então aqui é uma transferência, é uma conjugação unidirecional, em que uma bactéria doa um plasmídio bacteriano, a outra bactéria recebe. Essa bactéria que recebe o plasmídio, ela variou a sua genética, ela gerou uma variabilidade genética. E isso a gente acaba classificando como um tipo de reprodução especial sexuada, porque trouxe variabilidade genética, certo? Então, é o caso aí da ponte de conjugação ou conjugação bacteriana. E temos também, gente, nos protozoários aí ciliados, como é o caso aqui do paramécio. O paramécio é um protozoário ciliado de água doce, que ele tem dois núcleos que a gente chama de macronúcleos, que está relacionado ao material genético dele, mas ele tem também dois núcleos pequenininhos, chamados de micronúcleos. E eles podem trocar esses micronúcleos. Aqui a conjugação é bidirecional, diferente das bactérias, que é unidirecional. Então, a conjugação nas bactérias é unidirecional, a conjugação nos protozoários, no caso do paramécio, ela é bidirecional. Eles trocam os micronúcleos, inclusive uma característica importante aí, né, nesses protozoários. Ah, para que serve o micronúcleo, professor, dos protozoários? Serve para troca, serve para reprodução sexuada, certo? Então trocam micronúcleos, então é um tipo de reprodução sexuada especial que não tem participação de gametas, mas troca ou transferência de material genético. Beleza?
E aí a gâmeca, né, gente? Gâmeca que tem a participação de gametas. Esses gametas eles podem ter a mesma forma, eles podem ser iguais. Então isogâmica ou homogâmica quando os gametas são iguais. Isso você vai pensar, pô, mas os gametas são iguais, não é o nosso caso, né? Porque o espermatozoide é flagelado, é móvel, o óvulo é bem maior e é imóvel, então não é o nosso caso, certo? Uma reprodução gâmica do tipo isogâmica é característico aí, por exemplo, de algumas algas, em que os gametas eles são iguais. Agora, o que é mais característico? É uma reprodução sexuada do tipo gâmica, com a participação de gametas, mas a gente acaba classificando como anisogâmica ou heterogâmica, em que os gametas eles são diferentes, tá? Isso é o nosso caso. O gameta masculino, que é o espermatozoide, ele é diferente em termos de forma, né, de estrutura, em relação ao gameta feminino. Então, nossa reprodução sexuada é gâmica, do tipo anisogâmica ou heterogâmica. Beleza, gente? Vamos lá. Quando o exercício, quando você vai ler, de repente, o material aí, nosso material didático, e aparece lá a palavra hermafrodita ou monóico, é a mesma coisa, gente. Hermafrodita ou monóico é quando tem o mesmo sexo no mesmo indivíduo, certo? Como que eu traduzo isso, né? Monóicos. Oikos do latim significa casa, então olha só, vocabulário. Oikos significa casa. Por que eu chamo monóico de hermafrodita? Monóico, ou seja, uma casa com dois sexos. Então é assim que a gente traduz, ó. Monóico, uma casa com os dois sexos. Isso significa ser hermafrodita, certo? Dioico, duas casas com sexos separados, né? Então, dioico, duas casas com sexos separados. Beleza? Então, dioico, sexo separado, monóico é quando tem o mesmo sexo, é quando é hermafrodita. Beleza, gente? Uma outra definição importante é a questão da fecundação externa. Quando é uma fecundação externa, quando ocorre fora do organismo. Isso é clássico, gente, por exemplo, nos anfíbios. O sapo, o macho, ele abraça a fêmea num abraço nupcial chamado amplexo. E esse macho, ele fica mais ou menos umas 14 horas abraçado com a fêmea. E ele fica abraçado com a fêmea, só abraçadinho, só que a fecundação não vai acontecer, né, dentro do corpo, dentro do organismo, vai acontecer fora. Então é como se esse macho ele ejaculasse fora, certo? E a fecundação vai ocorrer fora do organismo. Isso é fecundação externa. E a fecundação interna, então, é quando a fecundação, né, ocorre dentro do organismo. Anota, por gentileza, que a fecundação interna foi uma das vantagens muito importantes para a conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, animais, seres vivos que vivem no ambiente terrestre, né, eles precisam aí garantir ali uma fecundação interna para que não tenha ali, né, um desperdício em relação aos seus gametas, né? Já uma fecundação externa tem um alto custo energético porque tem que produzir muitos gametas, porque a fecundação vai acontecer fora do corpo, fora do organismo. Beleza? Vamos adiante. Reprodução, né, quando fala para vocês aí em relação a determinado ser tem um desenvolvimento direto ou desenvolvimento indireto. O que isso significa? Desenvolvimento indireto é quando tem uma fase larval, certo? Desenvolvimento indireto é quando tem uma fase larval. Um desenvolvimento direto é quando não tem uma fase larval. No nosso caso, nós não temos uma fase larval, mas algumas espécies, né, de insetos, por exemplo, de anfíbios, aí você vai observar lá um desenvolvimento indireto. E aí eu pergunto para vocês, qual a vantagem de ter uma fase larval? Qual a vantagem, né, de repente ter um desenvolvimento indireto? Tem vantagem? Tem. Veja, galera, que a larva ela é morfologicamente muito diferente do que o indivíduo adulto. Então o hábito alimentar, muitas vezes até o próprio habitat. Às vezes a larva vive no ambiente aquático, enquanto o indivíduo adulto vive no ambiente terrestre. Então, uma menor competição por recurso, gente. Traz uma menor competição por recurso, porque apresenta o quê? Nichos ecológicos, modo de vida diferentes. Então, tem vantagem, né? Em relação ao desenvolvimento direto. Com relação ainda à reprodução sexuada, é importante a gente comentar aqui a diferença, né? Diferenciar o que são gêmeos aí idênticos e o que são gêmeos fraternos, tá? Gêmeos idênticos eu chamo também de gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Gêmeos fraternos eu chamo de gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Importante dizer que os gêmeos idênticos
eles são geneticamente idênticos. Geneticamente idênticos. Dois irmãos gêmeos idênticos, eles têm inclusive o mesmo DNA. Se você fizer um exame de DNA em dois gêmeos idênticos, vai ser idêntico, porque eles são o quê? São idênticos, certo? O que muda, professor, entre dois gêmeos idênticos? O que muda, a impressão digital muda, certo? Por conta do posicionamento desse feto durante o desenvolvimento, né? A nossa impressão digital acaba sendo formada pelo contato ali com a parede do útero, e a análise da íris do olho também é diferente. Mas o exame de DNA é perfeito ali, é idêntico, beleza? E aí, é lógico que eles têm que ser obrigatoriamente do mesmo sexo, né? Então eles acabam aqui compartilhando a mesma placenta, certo? Bolsas amnióticas separadas, mas compartilham a mesma placenta. Como que surge esse gêmeo aí, professor? Surge a partir de um único espermatozoide e um único óvulo. E aí, durante o desenvolvimento embrionário, gente, forma o zigoto. Esse zigoto vai se dividir em duas células, que a gente chama de blastômeros, depois se divide em 4 blastômeros, 8, 16. Quando ele chega no estágio de mórula, ele pode, eventualmente, essa mórula se dividir em duas massas celulares idênticas. E aí, cada massa celular vai dar origem ao quê? A um novo indivíduo, certo? Como essas células ainda não sofreram diferenciação, esses indivíduos eles são o quê? Clones. Então, o gêmeo idêntico é um exemplo de clonagem natural na espécie humana. E gêmeos fraternos, dizigóticos ou bivitelinos, aqui pode ter o mesmo sexo ou não, né? Pode ter sexo diferente? Pode. Por quê? Porque são espermatozoides diferentes e são óvulos diferentes. Não é muito comum, mas normalmente a mulher ela pode eventualmente poliovular, ou seja, liberar mais de um óvulo. E se a mulher libera mais de um óvulo, o homem em uma única ejaculação libera milhões de espermatozoides. Então é possível que um espermatozoide fecunde um óvulo, o outro espermatozoide fecunde outro óvulo. E quem define o sexo é o espermatozoide. Se tiver um espermatozoide aqui com o cromossomo X, o óvulo sempre tem o cromossomo X, vai ser uma menina. Se tiver um espermatozoide aqui com o cromossomo Y, o óvulo sempre tem o cromossomo X. Temos aqui então XY, temos um menino, certo? Então nesse caso é possível gêmeos fraternos ter um menino e uma menina. Na verdade, gente, a gente chama eles de gêmeos só porque eles são gerados ao mesmo tempo. Mas geneticamente eles são diferentes, porque eles são originados a partir de gametas diferentes. Inclusive, é possível, né? Isso já aconteceu, aí já tem relato na espécie humana, de uma mulher estar grávida de gêmeos e os pais serem diferentes. Como assim, professor, os pais diferentes? Se ela teve, de repente, uma relação sexual com mais de um homem, num momento ali muito seguido, é possível que o espermatozoide seja de um indivíduo, o outro espermatozoide seja do outro indivíduo, certo? Então isso é uma situação que já tem aí relato na espécie humana, certo? Então, seguir essa diferença em relação a gêmeos idênticos e gêmeos fraternos. Vamos dar uma olhada então aqui em 2 exercícios para a gente fixar esse conteúdo. O primeiro exercício diz assim: podes afirmar corretamente que no universo das células, todas as células, sem exceção, desenvolvem membrana plasmática e parede celular? Galera, falou universo das células. Membrana plasmática toda célula tem, isso é fato. Agora, parede celular, as nossas células não têm parede celular. Você encontra parede celular em algas, parede celular em bactérias, parede celular em fungos, parede celular nas plantas, mas animais e protozoários têm células que não têm parede celular, então, falso. Letra B. A reprodução sexuada ela é fundamental para a variabilidade genética da espécie. Verdadeiro, né? A reprodução sexuada é fundamental para garantir uma variabilidade genética da espécie. Então, verdadeiro, letra B. Somente células eucarióticas produzem ribossomos? Não, células procarióticas também têm ribossomos. Letra D. Todas as células, exceto as procariotas, possuem dupla membrana mitocondrial? Todas as células, exceto as procariotas, possuem dupla membrana mitocondrial. Veja, galera, nós temos aí, né, algumas espécies, por exemplo, de fungos que nós não encontramos a mitocôndria. Então, falso, não é totalmente correto aí a letra D, correto somente letra B. Mais um para fechar. A capacidade de reprodução representa uma das mais marcantes características dos seres vivos. Distinguem-se 2 tipos básicos de reprodução, a assexuada e a sexuada. Sobre esse assunto, assinale a alternativa
correta. A mitose é um tipo de divisão celular que dá origem aos gametas da maioria dos animais que têm reprodução sexuada. Galera, mitose é uma divisão celular que normalmente ela não está relacionada à reprodução. Mitose ela está mais relacionada à regeneração, a desenvolvimento, a cicatrização. Nos animais, os gametas são formados por meiose. Então temos um erro aqui nesse item, né? Os nossos gametas são formados por uma meiose. Então, falso no caso dos animais. B. A fecundação, que na espécie humana ocorre no útero. Opa, temos um erro aqui, né? A fecundação normalmente ela não ocorre no útero. O desenvolvimento do embrião, o desenvolvimento do feto ocorre dentro do útero. Mas a fecundação ocorre na tuba uterina. Então, falso, né? A letra B. Letra C. A combinação de material paterno com materno que ocorre na reprodução sexuada leva uma menor variabilidade? Não, leva uma maior variabilidade. Em relação à reprodução sexuada, tem maior variabilidade. Então, falso, letra C. Letra D. A reprodução assexuada ou agâmica, não tem participação de gametas, né? Permite uma produção relativamente rápida de novos indivíduos, com formação de uma população geneticamente homogênea. Sim, produz aí descendentes geneticamente idênticos, né? Eventualmente pode surgir um mutante, sim, porque é um processo rápido, mas normalmente os indivíduos são clones, né? São geneticamente iguais aos pais. E letra E. Somente organismos unicelulares se reproduzem assexuadamente? Galera, quando eu falei de reprodução assexuada, eu falei também, por exemplo, dos poríferos, lembra das esponjas? E esponjas são multicelulares e sofrem reprodução assexuada. Então, falso. Letra E. Falei também lá das hidras, dos pólipos. Então, letra E é falso. Esse somente torna esse item errado. Beleza? Mais uma videoaula então aí concluída com sucesso. Até a nossa próxima aula, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.